para a luz, a fim, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome da serpente de metal e ficava vivo. Eu quero que os irmãos entendam que o povo está no deserto para que seja observado se eles irão guardar a palavra do Senhor, se eles irão caminhar na vontade do Senhor. Por isso o povo está no deserto. Eu quero que os irmãos entendam que enquanto nós não tomamos atitude, não tomamos posição, nós estamos sendo avaliados. Então, eles passam, vencem algumas batalhas, e agora eles vão murmurar contra Deus, e vão murmurar contra Moisés. Não está satisfeito. Irmãos, trazendo para os dias atuais para a gente refletir um pouco, quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes você já reclamou? Às vezes pelo alimento que você está comendo, porque não era o que você queria comer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Mas de novo isso? Será que você já reclamou porque outrora você guardava dinheiro e passou alguns meses que agora você não consegue mais guardar? Por uma ocasião, às vezes por uma enfermidade, por um problema, por um investimento, e aquilo está te frustrando? E você começa a ficar irritado e começa a reclamar. Só que a gente muitas das vezes não é grato. Porque o povo, quando está no deserto, quando o povo está caminhando, estava bom para ele comendo e bebendo, mas debaixo de açoite. Estava bom para ele tendo um lugar para dormir, mas não tinha paz, porque era a vida de escravo. E nós somos livres. Às vezes a gente pega aí, irmãos, é simples. Você às vezes nunca sentiu vontade de comer algo, mas você não podia. Mas algum irmão disse assim: vem na minha casa, eu vou assar uma carne. Esse nosso estava com uma vontade de comer uma carne assada. O irmão está te convidando, não vai te custar. Às vezes as pessoas olham e não dão valor. Irmãos, você nunca parou? Eu lembro uma vez que eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, eu estava na casa da minha sogra, numa situação muito difícil que eu estava passando. Falei: Senhor, eu sempre dei carona para todo mundo, e hoje eu preciso tanto, Senhor, eu queria tanto, eu vou atrasar. Eu estava muito cansado, eu tenho que voltar em casa, me arrumar e voltar para cá de novo. Senhor, bem que o Senhor podia mandar uma carona. Eu saí para fora do portão, a mulher passou com o carro, eu me arrependi depois, irmãos. Aí ela freou o carro bruscamente, deu ré e falou: vai para onde, irmão? Eu falei: irmão? Falei: vou lá para a pista. Entra aí, eu te levo. Eu fiquei olhando, falei: amém, Senhor. Montei no carro, me arrependi. A mulher não era ajuizada para dirigir, irmãos. Saiu desesperada, desembestada, porque eu falei que eu estava com pressa para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu dei carona para tanta gente, Senhor, não tem um carro para me levar. Deus parou no meio do caminho e falou: você está com pressa, então tem que ser um doido para te levar, para chegar a tempo. Às vezes a gente pede coisas, irmãos, que a gente não leva em consideração o que pode acontecer. Às vezes a gente reclama com Deus, irmãos, e a gente não está passando fome. Só que quando a gente abre uma reclamação sem ter direito, eu digo sem ter direito porque às vezes você está passando por um problema, por uma situação, uma perseguição, uma enfermidade. Você está passando por situações que está sendo gerada por outra pessoa. E você leva diante do Senhor porque é uma injustiça. Isso é algo que o Senhor pode intervir. Lembra de Salomão? Uma mulher abre uma queixa ao rei e diz: olha, meu filho foi roubado. A outra diz: não, o filho é meu. Então vão adiante dele e ele manda cortar a criança.
A maneira que Deus resolve os problemas, irmãos, não é da maneira que a gente pensa. A maneira como Deus abençoa não é como a gente pensa. A gente acha que Deus vai nos abençoar e Ele vai dar tudo na nossa mão. A gente não está preparado. Aquilo que você não está preparado para lidar, você não vai conseguir. Porque vai te destruir. Então haverá maneiras de Deus trabalhar na sua vida. Só que o problema das pessoas se chama impaciência. Quando a gente quer algo, a gente só escuta as pessoas que estão a nosso favor. Quando a gente, irmãos, não quer fazer algo, a gente só escuta os que é do contra. Eu aprendi, ao decorrer do tempo, orando e lendo a palavra de Deus, buscar conselho. Alguns dizem assim: mas ninguém manda no pastor. Mas a maioria não sabe que toda atitude tomada dentro da igreja, eu tenho conselheiros de outros ministérios que são pessoas idosas, para que eu não venha errar com a igreja de Deus. Porque a Bíblia diz que na multidão do conselho há êxito. Porque se houver um erro, há um preço. Muitas vezes a gente não entende, mas por que ele se cala? Porque eu aprendi na palavra que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Irmãos, tudo que nós fazemos gera consequência diante do Senhor, boas ou difíceis. Porque tudo que Deus faz é bom. Até o que a gente passa de ruim é bom. Você nunca passou uma situação e depois você olhou lá na frente, anos depois, e disse: muito obrigado, Senhor, eu aprendi. A gente aprende, irmãos, quando a gente passa por escassez. A gente aprende a dar valor quando a gente perde. A gente aprende a amar, irmãos, quando a gente sente necessidade do amor. A gente tem que entender algumas coisas. O povo murmurou contra Deus, só que não estava passando fome. O povo estava irritado. O que a gente faz no dia da ira? A Bíblia diz para a gente irar. A gente pode irar, mas não pode pecar. Deus não se agrada com a murmuração, com a reclamação que a gente leva diante dele. Josué, quando ele assume o lugar de Moisés, ele está cansado, ele está com medo, ele quer se esconder, ele quer parar. A gente serve a Deus, irmãos, a gente não tem o direito de falar: Deus, eu não aguento mais, eu vou parar. Em Isaías ele dá força, ele renova as forças. Então quantas vezes nós usamos situações como muleta na vida? Como que a gente vai viver algo extraordinário se muitas das vezes a gente reclama e ainda nem chegou no destino? Esse povo não tinha chegado aonde havia sido determinado. Eu já falei isso outra vez, havia um caminho mais perto para eles ir para Canaã, 11 dias de caminhada. Caminharam 40 anos. Tinha um caminho de 11, mas Deus sabia. Deus sabia que o povo não estava preparado. Então eles precisavam aprender. A vida, ela é um aprendizado. Mas a pergunta fica: o que nós queremos aprender? O que você quer aprender? Irmãos, nós estamos vendo pregadores de todos os tipos e níveis hoje, através dos meios de comunicações. Eu me assustei esses dias, porque eu vi uma pregação que, se a pessoa não lê a Bíblia, ele nunca vai chegar a Cristo. Irmãos, é notório que na palavra de Deus nós devemos estar muito atentos. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus é imutável. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Não tem variação de dúvida. O propósito dele é o mesmo. A promessa é fiel.
Então, olhando para esse texto, nós vemos algo muito interessante. Depois da murmuração, Deus manda a serpente de fogo. E ela começa a picar o povo no deserto. E o povo começa a morrer. E o povo vai morrendo. E alguém olha e fala, isso é por causa do nosso pecado. Por que às vezes, irmãos, as coisas não dão certo para a gente? Por causa da gente mesmo. Muitas pessoas culpam o diabo, irmãos. Cuidado. Devemos tomar cuidado. Nem tudo é o diabo. Irmãos, as nossas atitudes prejudicam nós mesmos. Pensamentos, palavras, olhares, o comportamento que a gente tem. Quando não queremos cumprimentar alguém, quando não queremos conversar com alguém. Eu já vi pessoas perder grandes bênçãos, irmãos, porque ignorou no dia que a bênção ia ser entregue. Às vezes você chega tão alegre para dar algo para alguém e a pessoa te dá uma patada. Aí você dá do mesmo jeito? Fui lá com tanto amor para me entregar algo e levei uma patada, a pessoa volta. Quem perdeu? Às vezes a gente não quer nem ouvir, irmãos. Eu tenho um costume. Quando eu não estou bem, eu digo, não estou bem não conversa comigo não. Não estou legal. Eu já aviso, porque eu me conheço. Nossa, não preciso maltratar ninguém. Eu estou dizendo, não estou bem, deixa eu quieto. E meu jeito é peculiar, irmão. Então assim, ninguém me cutuca. Eu já falo, não estou legal, está com problema de audição. Pronto, acabou. Eles deixam eu quietinho. Às vezes eu chego na igreja, mas falo, hoje não. Levanta a mão, aí um outro fala, deixa ele. Eu passo e vou para o meu canto. Vou orar. Todo mundo passa um dia mal. Todo mundo tem um dia, irmãos, que não está bem. Nós temos. Tem aquele dia que, se possível, irmãos, a gente não queria ver ninguém. Mas não dá. Porque chega em casa, eu tenho que dormir com a mulher. Os filhos eu não posso pôr para a rua. Eu sou obrigado a trabalhar todo dia. Não é assim? Às vezes você está irritado com o teu patrão, mas ele está lá. Ele vai te pagar, você tem que ir. Então o que você tem que aprender? Você tem que aprender, irmãos, que existem momentos na vida que o que você pensa, o que você quer falar, não importa. Então guarda, ora. Irmãos, o povo, ao reclamar, o Senhor manda a serpente, ela vem e faz o trabalho dela. A serpente foi ruim? Não. Ela só cumpriu aquilo que Deus ordenou. Às vezes a gente não entende certas coisas. Agora acontece algo, o povo vai até Moisés, olha, pecamos contra Deus, falamos mal de vocês dois. Dá para você orar ao Senhor para parar com isso? Nós já entendeu. A Bíblia mostra aqui que quando o povo entende o porquê que está desprovido, quando entende o porquê que está morrendo, chega, confessa. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa, alcança. Qual é a misericórdia aplicada no texto? Moisés vai orar. Senhor, tem misericórdia deles. Estão morrendo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que morreu só velho? Quantas crianças a mãe pegou no colo e tinha furos na sua perna? Eu vou ilustrar. O texto não fala, mas eu vou ilustrar. Porque pessoas, tinha crianças, mulheres, homens, jovens e velhos. Quantas mães não pegou seu filho no braço e viu seu filho ali morto e falou assim, por que aconteceu isso?
Existe um algo que ninguém percebe. Da onde você veio? Jó responde: nu e nu. Da onde você veio? De um ventre. O que você trouxe? Nada. O que você vai levar? Então por que o que você adquire te faz esquecer daquele que te deu? Porque o que era para ser uma bênção na tua vida, você começa a reclamar. Era motivo de alegria, não estar mais debaixo de açoite, de ter liberdade, de ter alimento. É motivo de alegria você passar algumas privações, mas sabendo que está adquirindo algo. Você já notou quem faz faculdade? Como vive? Quando você vai para a faculdade, você tem que dispor de tempo, dinheiro. E há momentos na faculdade que você se sente envergonhado. Talvez você diga, não, mas tem gente lá que não se sente, tem gente lá que depende do papai e da mamãe. Mas quando você luta pelos seus objetivos, você trabalha, você tem que bancar. Quando você ganha bolsa, você tem que estudar, você não pode deixar a nota cair. Então você tem que se esforçar em dobro, por quê? É trabalhar, cuidar de casa e estudar. E quando tem igreja, ainda tem que se preocupar em fazer as coisas de Deus. Então quando você olha para o seu dia, ele parece que não existe. Se acordou, chegou em casa, já é hora de dormir, está muito cansado. O tempo passa e requer muito de você. Então, o que você faz? Você reclama e você diz assim, não tenho tempo mais para nada, não posso fazer nada. O momento que para você é difícil, lá na frente vai te trazer benefício. A dificuldade que você enfrenta hoje, lá na frente, você vai ser grato a Deus e você vai ter um crescimento além da média, porque você vai aprender a dar valor. A experiência, ela é algo muito valoroso. Existem pessoas que têm diploma, mas ainda assim as grandes empresas pegam aqueles que têm experiência. Porque o diploma não é experiência. O diploma é um comprovante que você estudou, mas não que você sabe fazer. A experiência não é diploma, mas ela comprova na prática que você sabe fazer. Então nós devemos estar atentos. Existem muitas pessoas que estudaram e não sabem. Tem muitas pessoas que se formou engenheiro, na primeira ponte ela caiu. E tem muita gente que cresceu vendo o outro fazer, ajudando, e pode fazer, executar com excelência. O que eu quero dizer é, o que a reclamação vai trazer de bom para a tua vida? O que reclamar muda na vida de alguém positivamente? Só acrescenta problemas e dores, angústias, noites sem dormir, e te traz um problema que você nem imagina. Agora, quando a oração do arrependimento ela chega, a intercessão ela vem, aí vai acontecer algo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, morreu muito o povo de Israel. Pelo que todo o povo veio a Moisés e diz, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ele fez uma serpente de metal. Irmãos, a pessoa era mordida, então é levantada ali uma estátua de bronze, é uma serpente.
Mordeu, chegou, olhou para ela, foi curado. A questão, quando nós olhamos para isso, é como nós vemos. Tem gente que, se ele é curado, ele fica ali. Começaram a queimar incenso, fizeram da serpente um deus. O Senhor disse que simplesmente seria curado. Olha, mas existe algo que as pessoas não identificam às vezes. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Se Deus determinar que aconteça algo na tua vida, e uma pessoa que faz o que não deve vem e te ajuda, você deve seguir aquela pessoa? Mas a ajuda veio por ela. As pessoas confundem as coisas. Você me deu, você é bom? Você fez algo para mim, você é bom? Não. Quem mandou você fazer? Às vezes eu vou nas visitas e eu chego lá e eu faço uma pergunta que muitos questionam. Por que chamou a gente aqui? Notório, está endemoniado, está doente, está com problema, não é? Mas o porquê a pergunta? Por que chamou a gente aqui? E quando alguma pessoa diz assim, porque eu senti de Deus de chamar vocês, aí você entende que o negócio é Deus, aí você entende que o agir é de Deus, a vontade é de Deus, a direção é de Deus, e o operar é do Senhor nosso Deus. O que você quer dizer com isso? Não importa quem seja, mas o importante é o que Deus quer fazer. E não importa para a pessoa quem somos nós, mas quem é o Deus que ela está pedindo ajuda. Então, agora nós sabemos que essa serpente veio e funcionou o negócio. Olhou, curou. Agora vai lá em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 18, fala de Ezequias, quando ele restabelece o culto do Senhor. O verso 4 diz assim, para ganhar tempo: Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Serpente ganhou nome, serpente ganhou incenso, serpente ganhou seguidores, mas a serpente não abriu a boca, mas a serpente não andou com o povo, mas a serpente estava no coração do povo. Às vezes acontecem situações em nossas vidas e Deus ele quer ver o que vai ficar no nosso coração. Acontecem situações e o Senhor quer ver dentro de nós o que vai ser gerado dentro de nós. Já ouviu dizer que muitos vêm só por causa da cura? Deus está vendo. Não vem por causa de Cristo. Não vem por causa da palavra. Somente porque tem um problema. E é muito fácil, irmãos, as pessoas adorarem aqueles que não te cobram nada. É muito fácil as pessoas adorarem aqueles que não te pedem nada. O que a serpente pediu às pessoas? Mas o que estava acontecendo através da serpente às pessoas? E as pessoas se apegaram pelo fato de não morrer.
Mas o negócio era só mordido por serpente. Irmãos, começou-se uma grande idolatria ali. Só que o texto diz que Ezequias vem e o que era ídolo, o que era para idolatria, ele vai e manda derrubar tudo. Acaba ali. Vai ser restaurado o culto ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, pega isso, pessoas fazem do carro, faz da casa, faz dos filhos, faz do trabalho, seu ídolo. Quantas vezes deixa o Senhor para poder adorar outra coisa? Mas é só hoje, irmãos, como que alguém se torna um mentiroso? Ele tem que dizer a primeira mentira. É só uma palavrinha. Como que alguém, irmãos, muda ao longo do tempo? Com pequenas coisas. Só que alguém veio e enxergou, está errado. Não foi assim que nós aprendemos. Só que quando se derruba algo que está na tua mente, no teu coração, você ganhou de Deus, e você diz, foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que fez, realmente foi Deus, mas Deus não disse para você colocar no lugar dele. Foi Deus que preparou para você estudar, foi Deus que preparou para você obter o que você tem, mas Deus não disse que estava trocando algo com você. Enquanto se esforça, Ele te dá. Quando você começa a buscar mais as coisas do que a Deus, aí o negócio muda. Irmãos, quem não é grato quando é curado? Todos são. Mas o que é a cura? Devemos tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Irmãos, vivemos tempos difíceis. Por que temos muito charlatanismo hoje, falando de dons espirituais? Porque quase não está sendo mais entregue dons para as pessoas. Porque as pessoas se tornaram vaidosas. Porque esqueceram da sã doutrina do Senhor, do ensinamento de Cristo. Porque muitos, se receberem dons, passam por cima dos outros. Porque vai fazer do seu dom seu Deus. Vai fazer da sua imagem a sua estátua. E assim, haverá muitos deuses anunciando boas obras. E falando o que quer, o que acha. E esquecendo que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Esquecendo que tudo que Deus dá para a gente, irmãos, é para benefício dos outros. Então olhamos agora e vemos aqui que um dia alguém vai vir e vai fazer entender que aquilo tem que ser tirado. E no caso aqui, o homem, ele tem a autoridade de Deus para fazer isso. Irmãos, ninguém quer perder nada. Mas é difícil tirar algo do coração e da mente de alguém. Agora, você já pensou quando você adquire algo? Todo mundo fala, eu mereço. Mas você já se perguntou alguma vez o porquê que eu recebi? Todo mundo diz, eu mereço carro novo, mas por que você adquiriu um carro novo? Talvez aquilo seja para você entender que o que você tem não é nada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Às vezes você adquire um carro novo e vai descobrir que você não tem condição de manter.
Você precisou ter para entender que não tinha condição. Não estou entendendo isso. Você precisou ter a casa grande, bonita, do jeito que você queria. Mas vai entender que não dá para manter. Mas o que é? Era só o desejo do teu coração. Mas você não precisava daquilo. Não é que você não mereça, mas às vezes não é o tempo. Porque tem gente que espera a fruta chegar no seu tempo para poder retirá-la do pé e saber que de uma fruta pode pôr na mesa e várias pessoas vão beber daquilo. Agora tem gente que gosta de tirar a fruta antes do tempo e nem ela aproveita a fruta. Só teve o prazer de colher, mas não tem o benefício dos seus nutrientes. Às vezes estamos colhendo as coisas fora de tempo. E depois vamos querer reclamar com o Senhor. E não podemos fazer isso. Nós, como seres humanos, temos um defeito: não esperar o tempo certo. O tempo certo, o tempo diz tudo. Eu tenho um primo falecido, ele dizia assim: quem nasce para ser rei perde o trono, mas não perde a coroa. Aí ele olhava, ele ria, ele dizia assim: quem nasceu para R$1 nunca fica em 10 centavos, mas quem nasceu para 10 centavos chega a R$1, mas volta para 10 centavos. Talvez as pessoas não entendam. Quando você simplesmente tem um objetivo na sua vida, e você olha para o Senhor, tem algo além para você pensar, para você acreditar, para você buscar. Já tem um dono da sua alma. Já tem alguém que direciona você em tudo. E quando você está convicto disso, nada mais pode roubar isso. Aí então, você está pronto. Pronto para ter qualquer coisa. Porque já não te rouba mais o sentimento. Não rouba mais o teu tempo. Você já notou que muitos se afastam de Deus por tão pouco? Pelo cansaço, pelo trabalho, pela vaidade. Quebra-se compromissos com Deus por passeios. Parece que só tem um dia no ano. Irmãos, nós devemos estar atentos. O que o Senhor tem preparado para nós? Às vezes, irmãos, como foi pregado numa sexta-feira, estamos ficando cegos aos poucos, não enxergamos. Alguns, em vez de olhar para Deus, olham para o homem. Porque o irmão, porque a irmã, porque o pastor. Porque não olha para a palavra e segue o ensinamento. O homem muda. O homem morre, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Irmãos, devemos estar convictos em quem é Cristo. O porquê estamos aqui. Acredito que a maioria hoje aqui está cansado, está frio lá fora. Mas o que viemos fazer aqui realmente? Não é diferente a nossa vida, irmãos. Todos nós aqui, pessoas erradas, pecadores. Eu poderia dizer que estamos neste grande deserto hoje, e o Senhor está olhando para nós para ver se a gente vai guardar a palavra, se a gente vai perseverar até o fim na palavra. Havia um caminho mais perto para mim e para você, porém nós estávamos todo errado. Nós estávamos endurecidos, dizendo não, 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 não. E o caminho tem se tornado mais longo. Ouvimos a voz do Senhor, vemos os sinais do Senhor. Mas quantas vezes, irmãos, olhamos para algo e aquilo não deve ser adorado? Irmãos, aqui, 2 Reis 18, acaba-se
a serpente. Aqui Deus, através de um homem, levanta uma estátua, através de outro homem, derruba a estátua. Isso é algo maravilhoso, porque por Adão o homem cai, mas em Cristo a humanidade vai ser levantada. Por um vem o pecado, por outro vem a salvação. O trabalhar de Deus é algo maravilhoso. Alguém semeia a verdade na tua mente, o outro vem e semeia a mentira. Qual que você vai aceitar? Porque toda mentira que vem para contradizer a palavra de Deus, ela é parecida. Ela faz sentido, só não tem vida. Porque a palavra do Senhor é vida. A palavra de Deus é fortalecimento. A verdadeira palavra do Senhor, ela te tira da angústia, ela te direciona, ela abre o entendimento. Mas a palavra, quando ela vem pela mentira, ela não tem poder de restauração, porque Deus não é com a mentira. Ele não caminha no meio disso. Abra sua Bíblia em Deuteronômios 29, capítulo 29, o verso de número 29. Volte para trás. Deuteronômios, capítulo 29, verso 29. Eu vou adiantando. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós. Que coisas, que leis, que ensinamento. Irmãos, o que é revelado para nós? João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus ele vai dizer a Nicodemos: assim como a serpente foi levantada por Moisés, importa que o nosso Senhor Jesus também seja levantado, seja crucificado, para que as pessoas vejam. A serpente estava numa haste de ferro e Jesus estava no madeiro. Agora, quando você olha para Cristo, lá atrás, a Bíblia diz que quem era picado por uma serpente olhava e era curado da picada. Agora a Bíblia diz que quem olha para Jesus, não só de uma picada, mas de toda a enfermidade. E qual é a enfermidade que assola o mundo? Pecado. A cura que Cristo traz é a liberdade. Nós deixamos de ser escravos do pecado quando olhamos verdadeiramente para Ele. Mas entenda, olha a comparação que Jesus fez. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Só que o povo só vinha para a serpente quando sabia que ia morrer. Você já notou como que as pessoas vêm para Cristo? Quando descobre que dentro dele, ele não tem mais vida, não tem sentido para a vida, quando está doente, quando se sente derrotado, ele vem para Cristo, e ele olha para o Senhor, e começa-se uma restauração, de dentro para fora. Por isso a comparação.
ainda que esteja morto. É isso que Jesus faz. Chamavam Jesus porque alguém estava doente, ele curava. Levavam Jesus a alguém que estava morto, ele ressuscitava. Mas tudo isso diante da presença Mas o enfermo estava na casa, mas quem pediu estava na face. Mas quem morreu já estava no túmulo. Mas a notícia chegou, alguém falou na face. Para ter vida, alguém tem que falar tete a tete com ele. Isso nos mostra algo. Que Cristo ressurreto. Entendam algo. Que talvez alguém já morreu, mas quem tem vida chega diante dele e fala, tem misericórdia. Ele fala, eu tenho. Alguém está doente, não pode andar, mas quem pode e crê nele, chega e pede. Ele diz, eu faço. Na serpente você tinha que chegar lá, em Cristo você tem que estar nele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmãos, qual que é a nossa maior dificuldade quando a gente diz que a gente vem para a igreja? Eu vou ter que deixar algo, e às vezes a gente não parar de fazer certas coisas. Porque quando vem para a luz, aquela obra será reprovada. Talvez alguém diga assim, mas ninguém sabe, mas quando se é pregado, dói. Não dói? Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você faz, longe dos meus olhos, mas Deus sabe. Quando a palavra está sendo anunciada, você nunca olhou e disse, será que ele viu? Será que ele sabe? Ai meu Deus. Será que vai me apontar? Será que vai contar? Ai Jesus. O que eu vim fazer aqui nesse dia? É a luz dizendo que está em treva não fica oculto. Você precisa mudar essa atitude. Você precisa mudar de direção. Converter, sair desse caminho e andar por outro. É isso que está dizendo. Porque este caminho, esta atitude, esta posição que você toma, pode te condenar. Às vezes a gente diz assim, mas se a gente servir a Jesus não pode nada. Não é, irmãos, que não pode nada. É que é difícil para a gente deixar velhos hábitos. É difícil para a gente, irmãos. Tudo que é novidade é difícil. É complicado. Eu vou dar um exemplo. Você sabe por que o ladrão ele é impulsionado a roubar? Porque ele muda o padrão de vida. Ele não tinha nada, agora ele passa a fazer churrasco todo dia. Ele não tinha carro, mas ele começa a andar de Mercedes, BMW. Só que ele não sabia que o trem bebe igual camelo com sede. Ele compra uma casona, mas esqueceu que a manutenção é cara. E ele não quer mais abrir mão daquilo que ele já conquistou roubando. Então o que ele vai fazer? Roubar mais. Para manter. E quanto mais você tem, mais você quer. E assim se torna exatamente um ciclo vicioso.
É gente que pega aí, que diz assim: eu estudei. Eu falei isso hoje à tarde. Eu estudei, eu posso cobrar, porque eu fiz teologia. Ah, tá. Dá uma base bíblica para mim. O obreiro é digno do seu salário. Ah, tá. Muito bom, não é? Aí, eu digo para você, Pedro era analfabeto, cheio do Espírito Santo. Depois alguém diz assim: mas Pedro aprendeu com Jesus. Aí eu te pergunto, quanto que Jesus cobrou para ensinar Pedro? Quanto que Jesus cobrou de Pedro pela teologia? Quanto Pedro pagou para Jesus? Ah, tá, vou te falar quanto que custou. Quer aprender com o Espírito? Quer aprender com Jesus? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, então apacenta meu rebanho. Jesus não disse assim: Pedro, me dê 10 dracmas, Pedro, me dê aí 30 moedas. O Senhor diz: Pedro, coloca a tua alma em sujeição para ser cheio do meu Espírito e apacentar minhas ovelhas. Só que esse preço ninguém quer pagar, porque quem paga esse preço cobra do outro. O que é cobrado nesse altar, o que? Obediência à palavra de Deus tem um preço. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos que estar atento com a palavra. Tem muita gente estudado com artimanhas, estudado, preparado, mas não ama. Não. Agora, se alguém quiser dizer para mim que eu estou errado, me mostra onde está escrito que Jesus comprou. Porque eu já li, não achei. E eu vejo muita gente usando esse artifício. A sabedoria do céu testifica com os sinais do céu. Aleluia, Jesus. As coisas que são dos homens testificam com as coisas dos homens terrenas. Quem olha para Cristo agora, como diz, ele não veio para condenar. Ele veio, ele trouxe a luz, ele trouxe a salvação, ele deixou a palavra. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em... Vem para a luz porque as suas obras são manifestas. Quem pratica a verdade vem para a luz, já para que as pessoas vejam que ele está no Senhor e o Senhor está nele. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Homem não cura, homem não liberta. Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia. Agora, para onde estamos olhando? Abre em 1 Pedro para a gente encerrar capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho
não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos, ao qual hão de dar. Eu não concordo com o que você faz, eu não concordo do jeito que você vive, mas nós concordamos com algo, vai dar conta. É muita gente preocupada com a vida alheia e esquece de viver a sua vida. É muita gente preocupada com o ministério A, B e C e taca a madeira do outro e esquece de cuidar de quem está dentro do ministério onde ele está. É muita gente preocupado com a esposa do outro, mas não cuida da sua mulher. Preocupado com o varão do outro, mas não cuida do seu varão. É muita gente preocupado, irmãos, com a conta do outro, mas esquece que está devendo. Só que tem o nome dele é Jesus, que está vendo tudo isso, e vão dar conta. Irmão, se cada um de nós cuidar da nossa vida, da salvação da nossa alma, o negócio é diferente. Problema de igreja é pastor, irmãos. Problema de igreja é membro, porque a igreja não tem problema. Problema é quem está dentro dela que gera problema. Se a gente aprender a olhar para nós mesmos, examinar nós mesmos e começar a ter mudança de pensamento, de atitude, as coisas vão ser diferentes. Eu não vejo terreiro entre si brigando, mas eu vejo igrejas discutindo e debatendo em vez de dar as mãos. Eu vejo pessoas que estudaram tanto que largam a madeira nos outros, mas não se oferece para ensinar, porque está tudo baseado no dinheiro. Não se levanta para pegar pessoas que querem aprender, porque a motivação não é mais Jesus. Devemos olhar para Cristo, irmãos, e entender algo. Tudo aquilo que Ele coloca em nós, até o privilégio de aprender, irmãos, não é para tirar benefício. Irmãos, é fácil. Observe minhas pregações, eu não critico o ministério. Eu não critico pessoas. As pessoas, muitas das vezes, através do canal do YouTube, está sendo gravado. Eles criticam o que eu falo, já me chamaram de fariseu. Muitas pessoas dizem, pastores ladrão, mas não conhecem a história dos pastores. Eu vejo muitas pessoas que criticam padres, mas não sabem o que é idolatria. Eu vejo muitos falando dos católicos, irmãos, são idólatras, irmão. Eu quero ver um povo mais idólatra que muitos evangélicos aí. Você sabe por quê? Eu não vou cuspir aonde eu passei. Eu não vou criticar da onde eu vim. Porque para mim foi um caminho. Foi um. Quem sai de lá, senta aqui é bom, mas quem está lá não presta? Foi isso que Jesus ensinou? Aplica-se palavra, mas esquece que dentro dela tem misericórdia. Vamos pegar versículo, vamos mudar muitas coisas. Para quem que nós estamos olhando? A pergunta de hoje é, para quem que nós estamos olhando? Já viu alguém mudar debaixo de açoite? Eu trago algo de berço, irmãos. Alguém só muda através do amor. Se não houver amor, 1 Coríntios 13, tem muitos que é só barulho. É só mais um fazendo barulho que vai se calar daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos não estará mais em eminência. Presta atenção. Se o nosso olhar, se o nosso coração, se todo o nosso ser não estiver olhando para Cristo, irmãos, é uma corrida em vão.
Se nossas pregações se basear em falar mal dos outros, enquanto muitos se baseiam em falar mal, estão tomando posições de pessoas que estão errando por aí, e coloca no meio de suas pregações. Eu acho que a pregação, irmãos, ela já tem alguém suficiente para impactar coração, para mudar a vida, para curar, para libertar. O nome dele é Jesus. Aleluia. Não precisa colocar outro. Ou se não, coloca o testemunho de sua vida. Como muitas vezes eu faço aqui, alguém pode dizer, mas será que ele viveu tudo isso? Não, irmãos, ele não deu tempo de contar tudo ainda. Tem mais coisas ainda. Só que tudo tem o tempo de Deus. Irmãos, nós temos alguém que está em eminência. Nós temos alguém hoje que está disposto, está de braços abertos para nos ajudar. Aleluia. Se nós perder tempo olhando para a vida alheia, se nós perder tempo, irmãos, ficando criticando. Esses dias um irmão chegou e falou, você viu isso? Olha quanto está ganhando, olha quanto isso, quanto aquilo. Eu dei risada. Ele falou, o que você acha? Eu falei, nada, irmão, eu tenho que trabalhar, senão não paga as contas. Ele falou, tem que trabalhar, irmão. Irmãos, o que muda? Você já reparou uma coisa? Ninguém fala mal de mendigo? Ninguém fala mal? Por quê? Você não vai ganhar nada com isso. Abra o olho, gente. Tem muita gente. Alguém pode dizer assim, mas você está no canal do YouTube por quê? Para mim é uma porta. É só uma porta. Não recebo R$1 do YouTube. Nós nunca pedimos um like. Nós nunca pedimos uma oferta. Nós nunca pedimos nada para ninguém aqui dentro. Mas pode ter certeza. Tenha certeza de uma coisa. Jesus vai pedir conta de tudo que nós fizemos. Porque quando nós fazemos a obra com amor, irmãos, alguém pode dizer, você não precisa da igreja. Eu faço uma pergunta para vocês hoje. Se vocês não tivessem vinculado a uma igreja, a um povo, você estaria andando certo? Você conseguiria? Quando você entra numa guerra, quantos você vê aí fora, esquecido, largado, e chora, e está magoado, e está doendo, e está triste, porque foi esquecido para trás, e te pede ajuda, porque acredita que você fazendo parte de um algo maior, com pessoas de fé, acredita na sua oração. Sabe por que acredita em você? Porque você está perseverando, porque você não desistiu, porque você, bem ou mal, fraco ou forte, mas ainda está na caminhada. Então olha para você e te pede ajuda. Mas eu quero que você olhe para essas pessoas e veja o que eles estão vivendo. Muitos não tiveram força. Irmãos, não olhe para o homem. Quando você ouvir uma pregação, eu vejo muitos celulares abertos, muitas pessoas vendo pregações aqui. Olhe para a palavra, veja se é isso mesmo. E quando você for olhar para a palavra, dobre o seu joelho e diga, Senhor, deixa somente a verdade dentro de mim. Porque a verdade, ela será declarada na luz. A verdade, ela não fica em oculto, irmãos, não tem como. Ele testifica do que é dele. Preste atenção. Cada um de nós que está aqui hoje, eu digo para os irmãos, estudem a palavra. Estudem a palavra de Deus. Olhem para o Senhor. A primeira coisa que devemos perguntar a Deus, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Aleluia, Jesus.
O que o Senhor quer que eu faça? A primeira coisa, vai para a palavra. E você nunca vai ficar confundido. A mentira, irmãos, ela enrosca em algum lugar. Ela parece perfeita, mas ela enrosca. É aí que você fala, é mentira. A verdade não. Não tem como calar a verdade. Irmãos, vocês que estão aqui, que congregam aqui, não briguem por causa de ministério, por causa de pregadores, não entrem em discussão por causa de coisas pequenas. Contenda com o inferno com o joelho no chão. Contenda com as obras do inimigo de joelho no chão. Não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para aquele que tirou lá de trás onde você estava vivendo quando ninguém te estendia a mão. Porque falar é fácil, irmão, difícil é atitude. Palavras, irmãos, todo mundo tem. Eu quero ver fazer diferente. Mas faça você o que eu posso, eu estou fazendo, porque nem tudo está ao meu alcance. Então, o que tiver ao teu alcance, faça. Mas faça em Cristo Jesus. Não para a tua glória, mas faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Então saia daqui hoje, irmãos. Para quem, por quê e como está olhando. Se você não está olhando para Jesus, saia daqui hoje olhando para Jesus. Como estou olhando para o Senhor? Se tiver de cabeça baixa, comece a olhar para cima. Em que momento está olhando? Não olhe só no momento de dificuldade. Quando tudo estiver bem, finta os olhos nele, não tira os olhos dele. Presta atenção nele, para que você não venha aprender de um jeito difícil. Então olha para o Senhor. Porque eu tenho certeza, irmãos, não só nós que estamos aqui, mas muitas vidas, o Senhor está com a mão estendida, e Ele está pronto para tirar de qualquer situação que esteja vivendo, mas desde que a gente aprenda. Hoje, pode ser o final do teu vale, o final do teu deserto. Hoje pode ser o dia que tudo na tua vida vai mudar. Mas quando sair do vale, sair do deserto, aprenda, não tire os olhos dele. É dele que vem a cura, é dele que vem o milagre, é dele que vem a salvação, é dele que vem a providência. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estenda tuas mãos para cá. Senhor glorioso Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, no dia chamado hoje, todos os irmãos e irmãs. Abençoa, Senhor, a cada um que busca no Senhor o livramento, o conhecimento. Pai, dá força para o que está, Senhor, abatido, cansado. Levanta, Senhor, os que estão caídos. Derrama, Senhor, da tua grande misericórdia sobre as almas que estão sofrendo. E que cada irmão e irmã, Senhor, possa voltar para os lares, Pai, abençoados e protegidos com os teus anjos acampados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor.